Bom, hoje vamos continuar com o estudo de 1 Coríntios. Hoje a gente vai discutir um pouquinho o capítulo 6 e o 7. Então, a gente tem vindo nesses estudos de Paulo, né? Depois que a gente passou o livro de Atos, passamos por Romanos e agora entramos em Coríntios. Paulo tem escrito cartas para as igrejas onde ele fundou, né, lá nos lugares onde ele esteve e com as pessoas que se converteram. Então, ele está escrevendo cartas, por quê? Algumas cartas, depois a gente vai ver quais, mas até agora só foi por carta de puxar a orelha, mas outras cartas ele escreveu de elogio, de incentivo, que bom que vocês continuam na fé, que vocês não estão se deixando levar pelas doutrinas falsas. Então, algumas igrejas conseguiram manter, né, aquela fé forte, eles estavam comendo da carninha, né, não ficando só na papinha e no leite. Mas a igreja de Corinto estava passando por umas coisas bem complicadas, né? A gente já viu no capítulo de 1 a 4 que ele falou de algumas coisas, e agora no capítulo 6 e 7 ele vai falar sobre alguns outros problemas com relação à perversidade sexual e ao celibato. Então, a gente vai ver alguns pontos que ele vai tocar nesses capítulos. Então, vamos lembrar um pouquinho o contexto de Corinto, né? A gente viu que Corinto era um centro comercial muito rico, que atraía todo tipo de pessoas. Então, era um porto, né, onde chegavam barcos, e dali vinham os mercadores, vinham os que compravam, os que vendiam, e aí, vocês sabem, onde tem muito dinheiro, tem prostituição, né, tem drogas, tem todo tipo de maldade também envolvido nisso, enganos e roubos, e era nesse tipo de ambiente que a Igreja de Corinto foi fundada. Então, eles também eram esse tipo de gente que acreditavam nesses Zeus e nesses deuses gregos, né? E para eles era tão interessante a gente pensar, por isso que muitas vezes a gente pensa que o nosso Deus é parecido com um daqueles, né? Porque para eles, se chovia, o Deus estava feliz. Se não chovia por um tempo, porque eles fizeram coisa errada e o Deus estava castigando. Então, para eles, era um Deus muito temperamental, esses deuses gregos. Eles eram temperamentais. Qualquer coisinha que você fizesse para desapontar, ele já lascava em cima, né? Então, bem diferente do Deus que nós servimos. Então, quando Paulo chegou aí e foi pregar o evangelho, ele mostrou para eles o Deus de amor que enviou o seu filho Jesus para morrer pelos pecados. Então, isso fascinou os gentios, né? Aquela mensagem de amor, de paz, de graça, de misericórdia, de perdão, era fascinante para quem não estava acostumado com esse tipo de coisa. Corinto estava passando por sérios problemas, a igreja de Corinto, né? Não a cidade. A cidade continuava na vidinha deles da mesma coisa, mas os que se converteram e estavam nessa igreja começaram a passar por problemas de doutrinas falsas, de divisões, de imoralidade sexual, né? Eles se deixavam levar, chegava alguém com alguma coisa interessante para falar, eles estavam que nem os de Atenas, queriam a última novidade, eles estavam atrás, né? Essa é uma coisa que eu fico triste, é que às vezes eu vejo pessoas que se dizem cristãs, mas que continuam correndo atrás de outras coisas, que Deus para eles ainda não é tudo, não satisfaz, eles não conseguem entender que Deus é suficiente, né? Hoje eu estava lendo lá em 1 Samuel, porque com esses trem de eleição, né, a gente fica meio baqueada. Aí eu falei, gente, Deus não é surpresa para Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, ele continua sendo Deus, seja o que for. Mas eu estava lendo em Samuel, porque quando o povo saiu do Egito, foi para a Terra Prometida, aí
tiveram os juízes que reinavam, aí Deus levantou profetas. Os profetas eram quê? Eram as pessoas que Deus se comunicava com o profeta e o profeta se comunicava com o povo. Quando Samuel foi o último profeta, quando Samuel já estava ficando velho, não tinha ainda aparecido outro, e normalmente eram os filhos que substituíam os pais. Então, os filhos de Samuel não eram de se fiar. É que nem lembra da história de Eli, lá também antes de Samuel, quando Samuel era menininho, que a mãe dele orou, os filhos de Eli eram perversos, faziam tudo errado. Inclusive, eles até morreram por causa da perversão deles, né? Se meteram com coisas que não deviam. Então, os filhos de Samuel não eram idôneos para substituir o pai como profeta. Então, o que o povo fez? Bom, nós precisamos de um rei. Todo mundo em volta tem rei. Nós também queremos um rei. Queremos um rei. Aí, bom, Samuel foi falar com Deus. Deus falou assim: eles não precisam de um rei. Eu sou o seu rei. Eu sou o Deus que cuida. Eu sei o que é bom para eles. Eu criei. Ah, não, mas a gente quer rei, a gente quer rei. Aí, olha só o que... Deixa eu achar aqui. Samuel, 1 Samuel. Acho que é 7. Aqui. Ele falou assim: olha que você está ficando velho e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso, queremos que arranje um rei para nós. Aí, ele falou com Deus, e Deus falou assim: bom, atende o pedido do povo. Não é a você que eles estão rejeitando, mas a mim. Aí, Samuel falou com o povo: tá bom, Deus vai atender, né? Mas aí Deus falou assim: mas avise essa gente explicando com toda clareza o que o rei como o rei vai tratá-los. Aí ele disse: o rei os tratará assim: tomará os seus filhos para serem soldados, tomará os carros de guerra. Então, assim, foi. Então, às vezes, a gente fica tão, né, preocupado como se um presidente, mesmo aconteceu aqui, né, nas eleições, como se um presidente fosse a pessoa que fosse responsável por todas as coisas, né? Não, eu tenho o meu Deus, né? Eu fiz a minha parte, fiz o que eu tinha que fazer, cada um faz a sua parte. E Deus, ele sabe. E se o povo pede uma coisa que não era o que Deus tinha, Deus vai usar aquela coisa para ensinar alguma coisa. Então, assim, do mesmo jeito que quando o JT era pequeno, eu nunca pedi para trocar de professora, porque eu acho assim, todas as pessoas que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, têm um propósito, né? Então, que a gente aprenda a ver a mão de Deus nas coisas, né? Ou a fé vai ficar mais forte através de perseguição, os cristãos vão se levantar e vão se unir e vão ficar mais reverentes. Não sei o que vai acontecer, mas Deus sabe, né? Então, o meu papel e o seu papel é estar agarrado aqui, ó. Só o Espírito Santo que pode nos revelar o que ele tem para nós, né? Então, aqui em 1 Coríntios, Paulo estava lidando com essas picuinhas lá do povo de Corinto, e era muita coisa que estava acontecendo. E o povo escrevia carta para Paulo, contando, e ele respondia essas cartas. Às vezes, ele mandava um dos seus auxiliares, como Timóteo, como era o nome do outro? Apolo. Então, às vezes, ele mandava, não só para uma presença física, às vezes é melhor do que uma carta, mas também para encorajar, para incentivar os irmãos da igreja. Então, vamos lá no capítulo 6, vamos abrir aí em 1 Coríntios 6. A primeira coisa que ele vai adressar aqui são os processos contra irmãos. Então, eles estavam tendo rixas, né? Alguém ficava devendo o outro, ou passava o outro para trás. Aí, em vez deles resolver esse problema entre eles procuravam um advogado fora do grupo cristão para poder resolver os problemas. E Paulo falava, primeiro, que isso não devia nem estar acontecendo no meio do corpo de Cristo, né? Um passar a perna no outro, ou enganar, essas coisas não deviam estar acontecendo. Então, olha o que ele diz aqui.
Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de resolver essas picuinhas entre vocês? Por acaso não sabem que nós julgaremos até os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas da vida. A gente tem que ter sabedoria, né, para lidar com essas coisas do dia a dia. Aí ele vem aqui e fala no versículo 5, ele fala, que vergonha! Será que entre vocês não existe bastante sabedoria, alguém com bastante sabedoria, para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva o outro ao tribunal. E a sua queixa contra o irmão deixa que os juízes pagãos julguem o caso. Não só o fato deles levarem o caso para ser julgado por um juiz pagão, mas era um mau exemplo que eles estavam dando, né? Porque quando eles chegavam com esse tipo de problema diante de uma pessoa que não era cristã, era um mau exemplo, né? Mas vocês estão brigando por causa disso? Ou você passou ele para trás? Você não pagou? Então, as coisas, essas picuinhas que Paulo veio falando, gente, quando a gente tem a mente de Cristo, quando nossa mirada está no alvo, né? A gente viu isso antes, ele fala, eu luto para chegar no alvo, no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, não é ficar preocupado com essas coisinhas, essas picuinhas daqui dessa terra. A gente tem que tirar nossa mente e colocar o foco na eternidade. Então, Paulo disse que essas coisas não poderiam continuar acontecendo no meio deles, que eles amadurecessem, que eles parassem de ser infantis e imaturos e buscassem o Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo e pessoas dentro da comunidade para resolver esses problemas, né? Paulo ressalta que antes de conhecerem a Jesus, eles eram como as outras pessoas, essas coisas eram comuns entre eles, mas depois que eles encontraram Jesus, o Espírito Santo vive neles, o Espírito Santo vive em nós, né? E nossa vida tem que ser de acordo com o Espírito Santo que vive em nós, né? A gente tem que refletir isso. Então, ele continua falando aqui no versículo 9 e 10, olha só o que ele fala aqui. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteras, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Então, não é que quem está na igreja é perfeito, não. Eles vinham de lá, desse mundo, com tudo isso. Mas uma vez que eles aceitaram a Jesus, eu já falei várias vezes isso aqui, ninguém tem um encontro com Jesus e continua a mesma pessoa. Por isso que toda a recuperação de droga, de álcool, tem que ter a fé envolvida, porque senão não resolve. Porque não é só passar uns dias aí no centro de recuperação. O poder do Espírito Santo é o único que pode fazer com que alguém abandone tudo isso que está nessa lista aqui do versículo 9 e viva uma vida dedicada, uma vida que quer servir a Jesus. A gente vai ver um pouquinho mais na frente hoje, que é engraçado, porque Paulo ele fala, eu sou escravo de Cristo. Mas é aquela coisa assim, ele tinha um prazer de ser escravo de Cristo, né? Não era a palavra escravo pejorativa que a gente conhece, era aquele que serve o Senhor com prazer, com alegria, né? Com tudo que tem dentro dele. Para ele não tinha nada melhor do que isso. Então, ele fala, alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Então, quando a gente é aceito pelo Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo é derramado no nosso coração, a nossa vida já não pode mais ter essas coisas aqui.
A gente, às vezes, dá uma escorregadinha, né? Assim, para mim está sendo uma bênção ler esses livros, essas cartas de Paulo para essas igrejas, porque tem tanta coisa que eu preciso ainda praticar tanto e aplicar na minha vida, sabe? Sobre conversas que não vale a pena, conversas fúteis, ou a maneira de tratar uma pessoa, ou a maneira de responder uma pessoa. Então, tem coisas assim, tanta coisa que eu quero, né, aperfeiçoar na minha vida, né, para que cada dia mais a minha carreira para o alvo eu esteja conseguindo correr, né, que eu não fique paralisada, que eu continue correndo, né, é um aprendizado, um treino, a gente não pode parar de treinar, senão a gente não vai ganhar a corrida, né? Então, Paulo vem falando a seguir sobre o corpo, né? Aí ele vai falar da impureza sexual, da promiscuidade, né? Então, ele diz que o corpo, o uso do nosso corpo tem que ser para a glória de Deus. Aí ele fala aqui no versículo 12, vamos ver como é que ele fala. Aí desde o livro de Romanos, vimos Paulo falando aos gentios sobre a graça de Deus, sua misericórdia e a presente salvação de Jesus. Mas lembra lá em Romanos 5, eu acho, 5 ou 6, que ele falou que a graça de Deus, a misericórdia de Deus veio sobre nós, mesmo antes da gente ter aceitado, mesmo antes da gente saber quem era Deus. Mas, porque ele nos aceitou e nos perdoou, não quer dizer que eu vou continuar pecando, fazendo a mesma coisa errada todo dia, né? Quando o Espírito Santo me dá aquela luzinha de que não queria ter feito assim, perdoa, meu Deus, me dá força. Então, cada vez a gente vai fazendo menos aquela coisa, não é que para de uma vez por todas, né? Infelizmente, podia ser, né? A gente aceitou Jesus e pronto, ficou santo na hora. Mas não é assim, né? A gente tem que amadurecer e a gente tem que aprender. Deixa eu ver o que faltou aqui. Deus é misericordioso, amoroso, e ele está sempre disposto a perdoar. Foi lá em Romanos 6. Deixa eu ir lá. Na Bíblia eu vou mais rápido do que no telefone. Romanos 6, 1 e 2, fala assim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça em nós abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Como? Como que eu posso viver no pecado? Como que eu posso aceitar? Como que eu posso compactuar com o pecado se eu já morri para o pecado? Né? O pecado já não é parte da minha vida. A natureza humana de Adão veio com a gente, mas como a gente já estudou também, né? Onde o que era Adão, Jesus veio e fez a salvação através da purificação do sangue de Jesus, né? O 13, deixa eu ver, 11, 13, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas palavras, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei a Deus como ressurretos dentre os mortos os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. A gente já viu várias vezes Paulo falando que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é parte. Jesus vive em nós. Eu sou uma unhinha lá do corpo de Cristo, né? Tem uns que são a cabeça, que são mais importantes. Cada um tem uma função, né? Mas eu sou um pedacinho do corpo de Cristo. E cada um de nós é indispensável nesse corpo, né? O fato de que Paulo tenha falado a mesma coisa a diferentes igrejas, né? Com relação à pureza, com relação ao crescimento, com relação às doutrinas falsas, significa que é um assunto relevante até nos nossos dias de hoje. O diabo usa constantemente
coisas desse tipo para danificar a Igreja de Cristo. Não é que ele vai desvalorizar a Igreja Presbiteriana, ou a Igreja Católica, ou a Igreja Batista, não. Ele quer detonar o corpo de Cristo, né? Destruir aquele corpo de Cristo que vai ser perfeito um dia. Né? Então, é por isso que a gente precisa estar unido, a gente precisa estar junto, cada um de nós, um ajudando o outro. A Bíblia diz que o ferro amola o ferro, né? Às vezes eu lembro que minha avó pegava 2 facas assim, para amolar. Então, é assim, os cristãos juntos, um vai ajudando o outro. Quando um está fraco, o outro levanta. Quando o outro cai, o outro vai lá e dá um apoio. Né? É isso que precisa no corpo de Cristo, na comunidade cristã, independente de rótulos. Né? O povo de Deus deve buscar a santificação e não a satisfação dos desejos da carne. Paulo fala muito disso. Vamos ler aqui em Coríntios 6, começando no versículo 5. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Eu gosto porque Paulo fala rasgado, né? Não está nem aí. Ele não está preocupado que o povo gosta dele, não. O problema dele é agradar a Deus, né? Ou será que vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só carne. Por isso que eu acho tão triste hoje em dia, na nossa geração, que os jovens, né, vão tudo, dormem com uma, dormem com outra. Cada vez que um homem e uma mulher fazem sexo, dormem juntos, eles estão se tornando um. Não é um papel de casamento que fazem eles serem um. É aquela intimidade. Imagina quão de fragmentado que as pessoas estão, tanto os meninos como as meninas. É um pedacinho deles largado por cada pessoa. Eu fico triste, muito triste. Né, a gente vê isso porque está acontecendo. Meu filho está ali morando com a namorada agora. Ele sabe que eu não estou de acordo, ele sabe que eu não gosto, mas ele vai se acertar com Deus. Né? E eu também não vou ficar, cada vez que eu encontrar com ele, ficar batendo na mesma tecla. Eu não vou. Né? Eu acho assim, a gente ensina e eu tenho que acreditar na palavra de Deus que fala, ensina o menino o caminho que deve andar e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Né? Então, um dia, as coisas que eu creio na promessa de Deus. Né? Então, Deus vai cumprir essa promessa na minha vida. Outro versículo que eu agarro nele é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, é esse, eu clamo, eu proclamo e eu tomo posse dessas promessas da Bíblia para a minha família, para a minha casa. Né? Então, continuando. 17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. Então, a gente pode escolher, ou a gente vai se juntar com o pecado, ou a gente vai se juntar com Deus, com Jesus Cristo. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive dentro de vocês? E ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois ele nos comprou com um preço alto. Portanto, usem o seu corpo para a glória de Deus. Eu não sou muito familiarizada como são as missas na Igreja Católica, né? Mas eu acho que vocês são mais focados no Evangelho, né? Ou estudam os outros livros da Bíblia. Porque eu acho assim, gente, é tão importante. O meu pastor, ele fala muito, às vezes a gente tem séries na igreja que falam, e ele fala de sexo, abertamente, porque precisa, não é tabu, né? Aquilo está na Bíblia, e a gente precisa saber que o sexo Deus criou para o prazer e para a reprodução. Deus criou o sexo,
né? Está na Bíblia em vários lugares. Então, o problema do sexo é quando ele é tirado do plano de Deus para dentro do casamento e colocado como está sendo agora, né? Para as esquinas, para as festas, cada dia uma. Então, é isso que Paulo está dizendo. Use o seu corpo para a glória de Deus, tanto eu como você, cada um de nós, e as nossas influências, né? Os nossos filhos, ensinar para eles, eles vão tomar as decisões, a gente não vai poder tomar por eles. Até uma certa idade, a gente toma essas decisões por eles, mas depois disso, a escolha vai ser deles, né? Mas que eles entendam a preciosidade do corpo, né? Que eles valorizem o corpo deles, não só porque é uma joia, que eles têm o controle total, mas porque é o templo do Espírito Santo. Paulo diz que não devemos fazer tudo o que bem quisermos, mas que as nossas atitudes devem ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus e por sua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para os nossos caminhos. Lá no Salmo 119 e 105 fala isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, o que é uma lâmpada para os meus pés? É o que vai bem pertinho do meu pé, guiando cada passo que eu dou. E a luz para o meu caminho é aquela luz que ilumina lá na frente, que eu tenho a escolha, eu quero ir, vou por esse caminho ou eu vou escolher, não, esse caminho eu não vou. Então, a gente tem que estar consciente do presente, do que está pertinho e do que está na frente também, né? Então, vamos, o capítulo 7, Paulo continua, mais outros pontos que ele vai falar aí. Ele vai exortar com a relação à imoralidade sexual, o celibato e o casamento. Ele dá instruções básicas para o casamento, e é engraçado porque tem assuntos, né, que é falado, que Paulo fala, que a gente não quer, né? Assim, eu nunca tive problema com isso, mas tem gente que, apesar de ser submissa, apesar de amar o marido e fazer tudo que ele quer, não gosta da palavra submissão, né? Eu não entendo. Mas é um tabu, né? E a Bíblia ensina que nós devemos ser submissas. Não é ser escrava, ou, né, como algumas culturas, que as mulheres não têm nenhuma autonomia, autoridade. Não, a Bíblia diz que o homem e a mulher, os dois, são responsáveis um pelo outro. Não é que um é melhor do que o outro. Vamos ver como é que Paulo fala isso aqui. Vou ler um pouquinho do capítulo 7. Ele começa respondendo algumas perguntas que alguém fez, tá? Então, ele aqui nesses capítulos, todas as coisas que ele fala foi resultado de perguntas e de coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Então, essas coisas a gente usa, às vezes, como lição, né, para as nossas vidas, para a nossa conduta, para os nossos relacionamentos, né? A gente vê que eles estavam meio confusos com relação a casar, não casar, porque Paulo não casou, então eles achavam que não podia casar, porque Paulo não casou. Então, vamos ver o que ele fala. Agora, eu vou tratar de assuntos a respeito dos que vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a própria esposa e cada mulher o próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a esposa. Então, o que ele está dizendo? Quando existe o desejo, né, às vezes eu não estou com vontade, mas eu vou satisfazer o meu marido, né? Então, às vezes, raramente o outro não está com vontade, né? Mas é a gente que não tem vontade. Mas a gente tem que servir, a gente tem que, a não ser que está doente, ou conversa, olha, por favor, vamos esperar até amanhã. Tem os momentos, tem o diálogo, né? Agora, tanto ele é responsável por me satisfazer, como eu sou responsável para satisfazê-los. É isso que Paulo está dizendo aqui.
Assim também que os dois não. A outra coisa que Paulo fala, não sei se eu vou, porque eu não vou ler tudo não. Ele fala que se o marido não, tanto o marido quanto a mulher, né, não tiverem satisfeitos em casa, eles vão procurar em outro lugar. Então nós precisamos cuidar do nosso marido e o nosso marido tem que cuidar da gente também, né, de satisfazer os nossos desejos. Não é só sexual, as necessidades do dia a dia, uma comidinha gostosa, ou, né, eu que não gosto de cozinhar, mas eu faço. Então, é aquele cuidado, né, aquele carinho, aquele amor que existe. Então, isso que a Bíblia fala que é submissão. Né? Eu sou submissa ao meu marido e ele é submisso a mim. Não sou só eu que vou ser submissa. Né? Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem. Olha só, gente, ele é muito, né, ele fala muito dos detalhes, eu acho tão lindo isso, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar, a fim de não caírem em tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então, Satanás ele fica rodeando, né? Ele quer achar uma brechinha para poder botar o rabinho dele e destruir os relacionamentos, destruir o casamento. Né? Então, a gente precisa estar guardando todas as nossas arestas, né? Todos os lados. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Ele está falando, ó, esse é o que eu sugiro. Né? Se vocês fizerem assim, vai ser melhor. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, como solteiros. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro tem aquele. Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficar sem casar, como eu estou sem casar. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casa, pois é melhor do que casar do que ficar queimando em desejo. Gente, não pode ser mais claro, né? Eu acho muito lindo. A gente fica, né, achando que a Bíblia tudo é santificado, que é tudo só falando da maravilha do céu de Deus. Não, a Bíblia é para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada de família, de pai, de mãe, de amigos, de marido e mulher, né? Aí vamos ver. Para os que já estão casados, tem um mandamento que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo. Ou então, que faça as pazes com o marido e volte para ele. E que o homem não divorcie a sua esposa. Então, o ideal, né, é que o divórcio não seja parte de um cristão, né? Mas acontece, ele vai falar daqui a pouco, ele vai falar sobre isso. Paulo responde a essa opção do celibato, que a opção do celibato é válida, mas se a pessoa não pode se controlar, é melhor casar, então. Né? Em seguida, Paulo diz como deve ser o casamento, o papel do homem, da mulher no relacionamento. Nossa cultura não gosta dessa palavra. Como muitas outras coisas que aprendemos na Bíblia, a submissão é uma ordem de Deus. Mas essa ordem não é apenas para a mulher, é igual para os dois. Paulo ensina a mesma coisa para um e para o outro. O sexo no casamento é uma responsabilidade mútua. A esposa satisfaz o marido e o marido satisfaz a esposa. Quando essas necessidades são satisfeitas, não são satisfeitas, existe um grande risco de que o marido ou a mulher vai buscar satisfazê-los fora do casamento. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter com o nosso maridinho, com o nosso casamento, com o nosso lar, o cuidado de ser uma esposa fiel. Né? A Bíblia diz, Paulo vai falar mais na frente, ele fala assim, maridos, amai as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha só, o homem deve amar a mulher como Cristo amou, ao ponto de se entregar. Então, ele tem que amar a mulher mais do que a ele mesmo. Aí a Bíblia não fala para a mulher amar o homem, a Bíblia fala para a mulher respeitar
o marido, né? Então, é difícil a gente ver uma mulher que é amada, que é valorizada, não amar o marido, né? A gente ama fácil, né? Só cuidar bem da gente que a gente ama facinho, né? Mas o homem necessita respeito, né? Ele necessita saber que nós apreciamos, que nós respeitamos, que nós o valorizamos, as suas qualidades, né? A sua produtividade, né? O homem tem essa necessidade, né? Da gente elogiar, da gente levantar eles para cima. Então, esse é o nosso papel, né? E a gente ama porque a gente é amada, né? Então, Paulo vai explicar um pouquinho mais sobre divórcio, no versículo 12 e 13, ele falou sobre isso, né? Ele falou, digo mesmo, se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie. Então, aqui, parece que lá naquela cultura, vocês entendem que até hoje acontece, né? Eu contei semana passada da menina, que a minha prima está lá, missionária lá no país muçulmano, a menina converteu e os pais completamente abandonaram, não querem mais saber dela e separaram completamente, não querem mais. Então, isso acontecia naquela época. Então, se uma mulher convertia ou se o marido convertia, a mulher não queria nada saber dele. Então, nesses casos, Paulo diz que era justificável o divórcio, mas se um dos dois concordava em continuar vivendo, que eles continuassem aquele casamento, porque quem sabe, com o exemplo da mulher ou o exemplo do marido, o outro ia se converter e aceitar o evangelho, né? Então, esse foi o conselho que Paulo estava dando nesse caso de julgo desigual, que a gente chama, né? Que um é cristão e o outro não é. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão e ele concorda em continuar com ela, não se divorcie dele, pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido à sua esposa cristã e aceita a mulher por estar unida ao marido. Se não fosse assim, os filhos deles não permaneceriam em Deus, mas sendo assim, eles permanecem. Porém, se o marido cristão não quiser o divórcio, se o marido cristão ou a esposa cristão quiser o divórcio, então que se divorcie. Então, aqui encerrou esse assunto. Aí ele fala, a esposa cristã, como é que você pode ter certeza que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que pode ter certeza de que não vai salvar a sua esposa? Então, não é salvar de estar afogando, né? É quase que né? Porque é salvar de ir para o inferno, é muito pior, né? Então, a gente tem que usar a sabedoria e as oportunidades para influenciar com o nosso exemplo, o nosso marido. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom que o Senhor lhe deu, na condição que se encontrava. Então, agora ele já vem falar uma outra coisa. A gente já viu também em Atos, Romanos, e está vendo agora, que os judeus que se convertiam infiltravam nas igrejas e queriam fazer com que os gentios seguissem os rituais judaicos para chegar à presença de Deus, né? E Paulo dizia que não era necessário, o sacrifício de Jesus foi suficiente, já não precisamos mais sacrificar, né? Já não precisava mais circuncisão. Deus queria a circuncisão do coração, não a circuncisão física. Então, o que estava acontecendo naquela época é que essas pessoas vinham com essas doutrinas e o povo ficava meio confuso. Teve gente que até já era circuncidada. Então, assim, eles ficavam divididos. Tinha uns que eram judeus, que convertiam, aí eles faziam um processo super doloroso para reverter a circuncisão. Então, assim, eram uma coisas, aberrações que o povo inventava para, não sei se é para dificultar, sei lá o que era, mas atrapalhava, porque destruía a doutrina que Paulo tinha ensinado, a doutrina pura do Evangelho de Jesus Cristo, que é a única coisa que Paulo fala, repete uma e outra vez, né? Que só
O que importa é Jesus Cristo, é o Filho de Deus que veio como homem, morreu, ressuscitou e nos salvou. Essa é a doutrina e não precisa de mais nada. Né? Romanos, a gente estudou isso muito detalhado. Paulo diz, aqui ele vai falar uma coisa que eu achei interessante, um conselho que ele vai dar, e ele fala, isso aí é minha opinião. Então, quando ele fala isso, não é porque ele não estava inspirado, mas é porque Jesus nunca tinha ensinado especificamente nesse tema. Quase todas as outras coisas que Paulo ensinou são ensinamentos que ele tinha aprendido ou ouvido dos discípulos. E esse assunto que ele vai falar aqui, ele não tinha escutado ainda. Né? Então, ele fala assim, quando ele fala... Deixa eu ver onde que está. 17. Cada um deve continuar vivendo de acordo com o dom. Se um homem é judeu, que é circuncidado, aceita o chamado de Deus, ele não deve tirar as marcas da circuncisão. Então, isso aqui é porque estava acontecendo lá. E se um homem não judeu, que não é circuncidado, aceita o chamado de Deus, não precisa circuncidar. Não precisa. Não faz diferença estar circuncidado ou não. O que é importante é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve continuar como era quando foi chamado, quando converteu, quando entregou a sua vida para Jesus. Você que era escravo, quando Deus... Aqui ele vai... Lembra que eu falei sobre escravo, né? Ser escravo de Cristo. Então, aqui ele está falando que os que eram escravos, uma vez que eles converteram, não que eles iam ganhar a liberdade dos seus patrões, mas que os patrões cristãos deveriam tratar os escravos de maneira respeitosa, né? Não mais como um escravo que não tinha valor, mas como um irmão na fé. Eles tinham que ser tratados como irmãos, né? Não podia mais existir aquela separação, acho que já naquela época era assim, né? Porque muitas vezes os escravos eram tratados como animais. Hoje em dia, eu acho que os animais são tratados melhor do que alguns escravos foram tratados, infelizmente, né? E a mesma coisa, ele fala assim, pois o escravo que foi chamado pelo Senhor é agora um homem livre que pertence a Deus. Não que ele seja livre para largar o patrão e sair para lá fazer o que ele quiser, não. Ele é livre, a mente dele é livre, o espírito dele é livre, a alma dele é livre para servir a Deus. Assim também o homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Deus comprou vocês por um preço, portanto, não se tornem escravos de seres humanos. A gente vê que, às vezes, as pessoas se tornam escravos de coisas aqui na Terra, né? Escravo de drogas, escravo do trabalho, escravo do dinheiro, né? Escravo da fama. Então, a gente não pode. A única coisa que é saudável a gente ser escravo é de Jesus. É a única coisa. Porque ele é um Senhor amoroso, ele é benigno, ele oferece amor, perdão para nós, né? E ele nunca vai nos abandonar, nunca vai nos desamparar, né? Esse vale a pena a gente ser escravo. Paulo continua dando o exemplo desses escravos. Vamos ver no versículo 19, o que ele fala aqui. Vamos voltar lá um pouquinho. Outra vez, sobre a incircuncisão, né? Essas coisas são apenas distrações, são apenas coisas que tiram a nossa mente, o nosso propósito do objetivo da fé, que é Jesus Cristo, que é a salvação, que é a eternidade. Então, nada, todos os rituais, todas as coisas que entram na frente de Jesus como a razão da nossa fé, a gente tem que botar de um lado e seguir para frente, né, com ele. Como vocês podem ver, todos os aspectos da nossa vida são importantes para Deus. Paulo não deixou nada de fora quando ele escrevia às igrejas que ele tanto amava como o Pai. Ele agora vai falar, no finalzinho aqui, ele vai dar conselhos para solteiros e para viúvas. Eu acho que devia ter muita viúva naquele tempo, porque vários lugares na Bíblia falam sobre as viúvas, e as viúvas parece que eram meio assanhadinhas, sabe?
pelos conselhos que Paulo dá, eu acho que elas eram meio assanhadinhas. Acabou fazendo umas coisas que não deviam. Então, vamos ver. No versículo 32, o que ele fala? Eu quero livrá-los das preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor, porque quer agradá-lo. Mas o homem casado vai se interessar pelas coisas desse mundo, de como agradar a esposa, de como cuidar da casa, tem que trabalhar para manter a família. Então, ele está colocando, se você está solteiro, bom, a única preocupação sua é servir a Deus. Mas se você tem a família, você vai ficar meio dividido, né? Mas tudo bem, uma coisa não impede a outra, né? Por isso, é puxado para duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas como as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor, porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas do mundo e quer agradar ao marido. Estou dizendo isso porque eu quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar a ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é certo e direito. Cada um tem uma necessidade diferente. E que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Seja casado, seja solteiro. Sirva a Deus com dedicação e com o coração. Os que ficaram noivos, mas resolveram não casar, eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não estará agindo certo com sua noiva, então é melhor casar. Mas se ele achar que não tem problema, que é melhor separar porque não está certo, se é isso mesmo que ele quer, então não vai para frente, então não casa, né? Assim, quem casa sabe. Eu lembro da minha mãe falando isso. Quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor. Quando, né, meu pai foi embora, e às vezes o povo falava assim, mas você não vai casar? E ela falava isso. Não, quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. Não quer mexer com isso mais, não. A mulher não está livre enquanto o seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que se case com um cristão. Porém, ela será mais feliz se ficar como está. Essa é a minha opinião. Então, ele fala várias vezes, né? Ele está deixando claro aqui, ó, isso é o que eu acho, né? E ele, como era solteiro, né? A opinião dele era baseada na vida espiritual e no relacionamento das pessoas uns com os outros e com Deus, né? Isso que ele queria deixar bem claro. Paulo escolheu não casar para se dedicar totalmente ao serviço de Deus, porque ele estava seguro de que o seu tempo aqui na Terra era curto. Nosso tempo aqui nesse mundo é uma fração mínima comparado à eternidade. E como filhos e servos de Deus, devemos colocar os nossos pensamentos e esforços nas coisas eternas e viver cada dia como se fosse o último. Não esperar para fazer o bem, não esperar para fazer as pazes com alguém ou pedir perdão. Vamos falar de Jesus com as pessoas que amamos. Isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Desde o início da criação da nação de Israel, a intenção de Deus era que eles fossem o reflexo do Deus vivo, que eles refletissem o caráter de Deus, a sua pureza, para que as outras nações pudessem conhecer o Deus de Israel. Mas, infelizmente, o seu povo se prostituiu e escolheu ir atrás dos deuses das nações pagãs. Ainda hoje, eu e você somos chamadas para refletir o caráter de Jesus. Que a beleza de Cristo se veja em você e em mim, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas ações, escolhas, que a nossa mente esteja focada na eternidade. Se a gente estiver com a mente focada na eternidade, o nosso hoje vai ser proveitoso, a gente não vai gastar tempo com coisas fúteis, com coisas que não faz sentido, ou com tristeza que não vale a pena. A gente vai colocar tudo nas mãos daquele que tem poder para tomar conta da nossa vida e do nosso futuro.
Deus abençoe vocês.